Vamos apresentar a Revolução Russa de 1917. No alvorecer do século XX, a Rússia ainda estava vivendo uma economia essencialmente agrária, centrada nos grandes latifúndios, em detrimento dos camponeses. Os boiardos compunham uma camada de nobres que exploravam a massa camponesa no regime de servidão, embora já existissem os estatutos de emancipação, que concediam a liberdade aos camponeses servos, os mujiques. Era um sistema semi-feudal, que ainda vigorava na Rússia em pleno século XX. Paralelamente, surgiam alguns enclaves industriais, sobretudo com capital estrangeiro, no caso alemão, belga, francês e inglês, com intensa exploração dos operários. Tais indústrias foram impulsionadas pelos governos de Pedro o Grande, Alexandre II, Alexandre III e Nicolau II, o último dos czares russos. Crescia então uma estrutura modernizante amparada no capital internacional, que se chocava com a estrutura semi-feudal. Ao mesmo tempo, vigorava ainda o autoritarismo e despotismo dos czares da dinastia Romanov, apoiado pela nobreza rural e pela Igreja Ortodoxa. Os czares, apesar do apoio à indústria, governavam de forma absoluta e em benefício da glória imperial, sendo um entrave ao desenvolvimento da burguesia. Contra essa situação surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo, que mais tarde se dividiu em dois grupos, os mencheviques, que eram minoria, e os bolcheviques, que eram maioria. Além desses, havia o grupo cadete, que professava um liberalismo próximo ao europeu. Os bolcheviques eram liderados por Lenin e seu objetivo era tomar o poder através de uma revolução socialista imediata, onde sua proposta e ação está a partir da liderança de um partido que promovesse a união de operários, camponeses e soldados. Eram marxistas revolucionários. Os mencheviques eram liderados por Martov, Plekhanov e Kerensky, e seu objetivo era ganhar o poder em aliança com a burguesia. Seu plano de ação inicialmente era promover a derrubada do czar com o auxílio da burguesia e depois realizar reformas de cunho socialista. Eram marxistas reformistas. O ensaio geral de 1905. O fracasso russo na guerra russo-japonesa, em que disputava as regiões da Coreia e da Manchúria, agravou ainda mais o descontentamento do governo absoluto do czar Nicolau II. Em 1905, ocorreu uma forte manifestação popular em frente ao Palácio de Inverno em São Petersburgo. O povo, desarmado, pacificamente reivindicava a convocação da Assembleia Constituinte, melhores condições e legislação trabalhista. A reação do czar foi violenta, com polícia e soldados matando centenas de pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. A seguir, estouraram diversas manifestações, em várias partes da Rússia, com greves de operários e levantes militares. É exemplo do episódio de encoraçado de Potemkin, na cidade de Odessa. Nesse episódio, os marinheiros rebelaram-se com o apoio da população, apoderando-se do navio de guerra Potemkin. No entanto, foram massacrados pelas forças fiéis ao czar. No mês seguinte às manifestações que continuavam a ocorrer, o czar declarou o Manifesto de Outubro, no qual previa a instalação de uma monarquia constitucional parlamentar. Ao mesmo tempo, para catalisar a força dos oprimidos, formavam-se os sovietes, ou seja, conselhos de operários, camponeses e soldados. Nicolau II, em 1906, criou a Duma, parlamento, composto por indivíduos pertencentes à elite russa. Também tratou de preservar seu poder, colocando-se acima do legislativo. Em 1907, o czar dissolveu a Duma, substituindo por outra composição censitária. Entretanto, mesmo existindo a Duma, a situação não melhorara, e o czar continuava a exercer o absolutismo. Diante disso, a oposição ao czarismo por parte dos bolcheviques e mencheviques, além dos norodiniks, que eram os populistas, e também os anarquistas, acentuou-se, culminando na derrubada do czar. A Revolução de Fevereiro. Com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a situação de pobreza atingiu seu ponto extremo. Mencheviques e bolcheviques, a partir dos sovietes, juntamente com diversas manifestações populares, derrubaram o governo absolutista do czar, assumindo o comando o príncipe Lvov, e depois Kerensky, representante menchevique. Essa fase é conhecida como a Revolução de Fevereiro. Em seu governo, Kerensky manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial e atendeu aos interesses da burguesia que o apoiava. O socialismo não foi implantado, pois o governo menchevique preconizava a necessidade de desenvolver o capitalismo para posteriormente lutar por reformas socialistas. A Revolução de Outubro. Como as medidas do governo menchevique eram moderadas e descontentavam a maioria da população, os bolcheviques assumiram o controle dos sovietes. E com Lenin, defensor das teses de Abril sintetizadas no slogan Paz, Terra e Pão, derrubam Kerensky e instalam o Conselho de Comissários do Povo. Essa fase denomina-se Revolução de Outubro.
Com Lenin no comando de 1917 a 1924 e sob o lema "Todo o poder aos sovietes", tomam-se as primeiras medidas socialistas, com a estatização da economia. O governo bolchevique nacionalizou as indústrias e bancos estrangeiros, repartiu as terras férteis, aboliu a propriedade privada e saiu da Primeira Guerra Mundial, com o Acordo de Brest-Litovsk. No entanto, os mencheviques se insurgem com o apoio de potências temerosas pelo possível alastramento da Revolução Popular e iniciam uma sangrenta guerra civil. Com o auxílio de Trotsky, criador da Guarda Vermelha, e de Stalin, somado ao comunismo de guerra, os bolcheviques vencem. O comunismo de guerra consistiu na centralização total da economia e a eliminação de atividades mercantis. O Estado fazia requisições forçadas de alimentos no campo e de produtos na cidade, direcionando ao povo conforme as necessidades. Com o término da Guerra Civil, a Rússia estava arrasada economicamente e explodiam revoltas populares, sobretudo de camponeses, diante das requisições do Estado. Nesse contexto, Lenin implanta nova política econômica, mesclando capitalismo e socialismo, sob tutela do Estado. Estimulou-se a pequena unidade produtiva manufatureira, o pequeno comércio e a venda de produtos agrícolas nos mercados. Procurava-se incentivar a produção e revitalizar o abastecimento. A NEP, que é a nova política econômica, teve razoável êxito, pois reativou a produção industrial e agrícola, além das atividades comerciais. Na área política, consolidava-se o centralismo e o fechamento político com a criação, em 1918, do Partido Comunista Russo, único permitido. Também era criada a República Soviética Socialista Russa, substituído mais tarde pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Com isso, o Partido Comunista passava a denominar-se Partido Comunista da União Soviética. Após a morte de Lenin, em 1924, ocorre a disputa pelo poder entre Trotsky, chefe da Guarda Vermelha, e Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. Trotsky defendia a ideia de expansão imediata da revolução para outros países, sintetizado no termo Revolução Permanente. Stalin, ao contrário, advogava a formação da consolidação do Estado forte para depois espraiar a revolução. Sua ideia é resumida na expressão socialismo em um só país. O projeto stalinista mostrou-se mais prudente aos membros do Partido Comunista. Stalin tornou-se o novo governo soviético. O governo Stalin. Durante o governo stalinista de 1924 até 1953, a União Soviética transformar-se-ia na maior potência mundial ao lado dos Estados Unidos. Essa proeza foi conseguida a partir da planificação total da economia, no menor esforço de industrialização pesada e milhares de mortes e deportações de opositores do governo, os chamados expurgos de Moscou. Na área econômica, destacou-se a ação do Gosplan, órgão encarregado de promover a estatização e a planificação da economia. A partir dos planos quinquenais, objetivava-se o desenvolvimento industrial da União Soviética. O primeiro plano foi de 1928 a 1933, que estimulou a indústria pesada, como a siderurgia e a maquinaria. No campo, a agricultura foi coletivizada, com a criação de fazendas estatais e cooperativas. Os efeitos positivos do primeiro plano quinquenal foram motivadores do segundo. Já o terceiro plano, a partir de 1988, mudou o enfoque industrial. A indústria de base já estava consolidada, e dirigiam-se então os esforços para o desenvolvimento de indústria especializada, como a indústria química. Entretanto, o plano foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial. Na área política, Stalin centralizou totalmente o poder em sua pessoa, controlando o Partido Comunista, os sovietes, a polícia política, o exército e até partidos comunistas de outros países, através da Internacional Comunista de 1935, em que ditava as ações a serem desenvolvidas. Os opositores ao regime eram sumariamente presos e julgados, culminando na deportação ou sentença de morte. O próprio Trotsky, ao denunciar a violência da ditadura stalinista, foi obrigado a exilar-se no México, onde foi assassinado por agente da polícia política em 1940.